óculos e máscara não combinam, né? Se rejeitam um ao outro. Estamos vivendo este tempo, temos que ir nos adaptando, queridos irmãos, queridas irmãs. Pois bem, eu lembrava no início a intenção que temos para esta missa, dentre tantas também irmãos e irmãs que nos acompanham de longe pela Igreja na Mídia, pelo Facebook da Catedral, coloquem também suas intenções. Nós aqui na Catedral de Mogi das Cruzes lembramos o 7º dia do Padre Melo, Manuel Bezerra de Melo, falecido aos 94 anos na semana passada. Semana passada, dia 9 de junho, a nossa diocese completou 58 anos de criação. Criação foi o decreto que o Papa João XXIII promulgou, assinou lá em Roma, 1962, era o ano do início do Concílio Vaticano II, que durou de 1962 a 1965. E exatamente neste dia que o Papa São João XXIII assinou este decreto, chamado Quo Christiana, de criação da diocese, neste ano foi que Padre Melo chegou aqui para ajudar aqui na Catedral. Padre Roque já estava, se eu não me engano, enfermo, e depois, em agosto daquele ano, foi nomeado o primeiro bispo, Dom Paulo Rolim Loureiro. No final daquele mesmo ano, 30 de dezembro, foi a instalação pública, celebração pública da instalação da diocese, e com o primeiro bispo, a posse do primeiro bispo, Dom Paulo Rolim Loureiro. Pois bem, foi neste ano que o Padre Melo chegou aqui, e foi no dia da criação, também no aniversário, que ele faleceu, 9 de junho, uma coincidência. Como eu dizia, tem tantos jovens aqui presentes, é um pouco a história da diocese e também do município de Mogi, porque este padre, que depois deixou, em 1970, deixou de ser padre e seguiu na vida política, mas também criou a universidade, o MC, que existe e atrai alunos de tantos lugares. Então hoje nós estamos celebrando alguém que foi sacerdote, educador e político. Sacerdote pelo nosso ministério, somos ligados à educação, porque nós somos formados, somos educados, e muitos de nós também trabalhamos como padre, trabalhamos também na área da educação. Ser sacerdote, ser educador, não está em dissonância. E claro, quem é sacerdote e é educador também tem interesse pela vida da sociedade, para que tudo corra bem, para que a sociedade caminhe bem. Vamos ver que as leituras de hoje falaram dessas coisas. Parece que não, mas falaram dessas coisas, as leituras de hoje. E então foi assim que uma coisa, uma dimensão não está completamente desligada da outra, mas é claro, uma pessoa não consegue fazer tudo. Então primeiro ele foi padre, também educador, e depois educador, e deixou de ser padre, educador e político. E claro, político no sentido que foi parlamentar, foi prefeito de Mogi das Cruzes. Políticos todos
todos os cidadãos somos seres políticos, e somos seres do povo. Repito, a Bíblia vai falar isso hoje, falou isso hoje no livro do Êxodo, povo e nação, né? Deus falando para Moisés: eu quero que Israel seja um povo e uma nação. Então, quando fala de povo, fala de nação, é a vontade de Deus que o povo não fique disperso, mas que haja, que se exerça a cidadania. Eu quero que Israel, Deus falando para Moisés, que no livro do Êxodo, quero que Israel seja um povo e seja uma nação. Mas Deus fala mais. Deus fala: eu quero que Israel seja. Aliás, Deus nem fala eu quero. Deus fala: Israel será. Israel será um povo sacerdotal e uma nação santa. Aí já é a cidadania ligada às coisas de Deus, e Deus se ligando a nós, seu povo, Deus se ligando aos cidadãos, à cidadania. Povo e nação, mas não só. Povo sacerdotal, nação santa. Povo sacerdotal significa reino de sacerdotes, como é a expressão da Bíblia, reino de sacerdotes. O sacerdote é que faz a ligação entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. Deus, a lição de Deus é essa: Ele quer caminhar conosco, Ele quer nos guiar. Nosso Deus, nós dizemos, é o Deus da história. O Antigo Testamento é a revelação do Deus da história, do Deus da criação, do Deus que guia e liberta o povo. Novo Testamento, Deus que redime, que salva, é o Deus da redenção, Jesus Cristo, presença de Jesus Cristo. Mas depois vem o Espírito Santo e a igreja. Por isso a mensagem de hoje ela pode ser resumida em 3 palavras: povo, rebanho e igreja. Povo de Deus, primeiro sonho de Deus, que sejamos povo sacerdotal e nação santa. E o salmo que foi cantado resumiu bem: nós somos o povo e somos o rebanho do Senhor. Somos o povo e o rebanho do Senhor, porque o modo como Deus agiu no Antigo Testamento, como Deus agiu em Jesus, como Deus age através da igreja, é este cuidado de pastor para com o povo. Uma linguagem que é inteligível no Antigo Testamento: pastor, ovelha, pastor e ovelhas que formam o rebanho. E da mesma forma que o rebanho das ovelhas tem que ser cuidado pelos pastores, o rebanho, que é o povo de Deus, é cuidado pelo pastor, que é Deus, e pelos pastores que Deus suscita para, em seu nome, cuidar do povo. Por isso o salmo que disse: nós somos o seu povo e o seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E muitas referências, quando Deus, através do profeta Jeremias, diz: eu vou suscitar pastores segundo o meu coração. Porque há pastores, diziam os profetas, que não são segundo o coração de Deus. Pastores que pastoreiam e que apacentam a si mesmos e não o rebanho. Maus pastores. Por isso Deus diz: eu mesmo serei o pastor. E o salmo proclama: o Senhor é meu pastor. Bem, vem Jesus
E Jesus também se atribui o mesmo título: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Elas escutam a minha voz, elas me conhecem. O bom pastor. Isso lá no Evangelho de João. No Evangelho de hoje, que é Mateus, nós retomamos o tempo comum da igreja, celebramos 50 dias da Páscoa até o Pentecostes, semana passada Santíssima Trindade, e hoje retomamos o tempo comum e o Evangelho de Mateus, e que começa o trecho de hoje dizendo que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas sem pastor. Cansadas, abatidas, como ovelhas sem pastor. E o Senhor teve compaixão. É assim o olhar de Deus tão presente, é assim a ação de Deus tão presente, porque Cristo é o Filho de Deus presente, visível. A multidão estava vendo o Cristo, estava acorrendo ao Cristo, e ele se colocando como pastor das ovelhas cansadas e abatidas. Há tantos fatores que cansam e abatem o rebanho, que causam cansaço e abatimento ao rebanho. Por que é que estamos reabrindo as igrejas? Porque o rebanho estava também cansado de não poder vir às igrejas, e por isso que mesmo assim, com todo o cuidado que temos que ter, e mesmo neste tempo tão difícil, estamos tentando nos adaptar e que o rebanho não fique disperso, porque os meios de comunicação, exatamente para que o rebanho não fique disperso e sem esta palavra pastoral da igreja, sem esta presença do Cristo, que através dos sacramentos e de modo especial através da Eucaristia, na qual recebemos a comunhão, e através da qual quem não está presente faz a sua comunhão espiritual, mas a igreja tem este olhar como Cristo, pastor do povo, e percebe o cansaço e o abatimento do rebanho. Por isso que eu dizia que são 3 palavras que resumem a mensagem de hoje: povo e nação, povo santo, nação santa, povo sacerdotal, povo de Deus, rebanho do Senhor, e tudo isso concretizado e continuado na história através da igreja. Claro, a igreja é a continuação desta história da salvação. Por isso que Jesus, ele vê as ovelhas cansadas e logo pensa, ele sabe, eu sou o bom pastor, como ele disse, mas ele pensa, é preciso pastores, a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi, rezai, implorai ao Senhor da messe, da colheita, que mande trabalhadores para esta colheita. Ou seja, a colheita é a evangelização. Para ter colheita precisa ter plantio, precisa ter semeadura, precisa preparar a terra. A evangelização assim é comparada, e por isso os operários são poucos, a messe é grande. Rezai, orai, para que não faltem pastores. Ontem, graças a Deus, ordenamos mais 2 sacerdotes, mais 2 trabalhadores, operários, para a vinha do Senhor, para a messe do Senhor. E aí Jesus chama os discípulos, e por isso que eu disse que a terceira palavra é a igreja,
Jesus, entre os discípulos, certamente entre os discípulos e discípulas que havia, e a multidão que havia, ele escolhe 12, e nós temos os nomes destes 12, que são os 12 apóstolos. Jesus não disse neste momento: eu declaro que com estes 12 a igreja está iniciada. Ele não fez este ato público, a criação da igreja, como a nossa diocese foi criada, ou a instalação. Isso vai acontecer no dia de Pentecostes, mas é como na criação e na instalação de uma diocese, tem que começar. Aqui Cristo está começando a igreja, escolhe os 12 apóstolos, porque é o rebanho, e porque é o povo, e porque o povo de Israel se organizava, segundo a Bíblia, através das 12 tribos de Israel, as 12 tribos dos filhos de Jacó. E por isso agora o povo que não é mais, a partir de Cristo, o povo de Deus não é só mais o povo de Israel, mas é um povo universal, e também com base, com fundamento em 12, mas que são os 12 apóstolos. No Apocalipse se diz os 12 apóstolos do Cordeiro, e é o começo da igreja, para que o povo continue sendo povo sacerdotal e nação santa, para que o povo continue sendo o rebanho do Senhor, e para que o povo seja o rebanho do Senhor, para que sejamos o rebanho do Senhor da nova aliança. A nova aliança é o tempo do Cristo, é o Novo Testamento, a nova aliança. E a nova aliança, na nova aliança, o bom pastor é o Cristo, que também continua suscitando pastores. Mais para frente, dos 12, ele vai pegar dos 12 ele vai pegar Pedro, Simão, vai pegar Simão e dizer: agora você é Pedro, e agora você é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E depois, passada a morte, a ascensão e a ressurreição do Senhor, com a saída de Judas Iscariotes, os 11 apóstolos escolhem um outro Matias para substituir Judas, para continuar a igreja sob o Espírito Santo e sobre o alicerce dos apóstolos, com a pedra angular, pedra fundamental, que é Cristo. Pois bem, então é assim que hoje nós saímos também fortalecidos, com mais esperança da palavra que vem da palavra do Senhor, porque se ele começou lá no Antigo Testamento, com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, revelando-se, eu ia dizer começando, mas não começando, porque Deus não começou, Deus sempre existiu, mas revelando-se. A revelação na Bíblia começa com esta história. Se lá ele começou a olhar com carinho para o seu povo, querendo conduzir e querendo salvar, realizando obras de salvação e de libertação, isso nunca parou e sempre continuou de modo sempre mais pleno em Cristo, no Espírito Santo, na igreja e nos nossos dias também, com a missão que a igreja tem, a missão pastoral, a missão evangelizadora, de olhar com o olhar do bom pastor, de modo especial o sofrimento dos que mais sofrem, e levar a palavra da esperança, celebrar os mistérios da fé, como celebramos,
e, sobretudo, testemunhar pela caridade. Amém.